Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui fazer a correção das listas de revisões que eu passei pra vocês. Então, eu vou resolver os exercícios. Se vocês tiverem alguma outra dúvida além da explicação que eu der aqui, podem me chamar. Essa daqui vai ser a lista de revisão 1. Então, no primeiro exercício, tá falando que o preço da gasolina em março era de R$ 4,50 e em maio caiu para R$ 3,09. Então, a gente coloca os preços iniciais e finais. Aí ele fala que a elasticidade é de menos 0,6 e que a demanda em março, então a demanda inicial, é de 20 mil. Aí a pergunta é, qual que vai ser a quantidade demandada por carros em maio? O que acontece aqui é, a gente tem um caso de elasticidade cruzada da demanda, porque a gente está olhando a variação do preço de um produto e como isso afeta a quantidade demandada de outro produto. Então, a gente tem que usar a fórmula da elasticidade do preço da demanda, que é essa daqui. Bom, então é só a gente colocar essas informações na fórmula e fazer a continha. A elasticidade a gente viu que era de menos 0,6. Isso daqui é a variação da quantidade demandada. Então, é a quantidade demandada final menos a inicial, que a gente tem que é 20 mil. Sobre também a variação do preço, que o final... Opa, aqui eu coloquei 3,6, é 3,9, desculpa. Menos a inicial. Daí aqui é o preço inicial, então 4,5 sobre a quantidade inicial, que é 20 mil. Bom, aí é só fazer as continhas e tal, vai continuar menos 0,6. Aqui eu já vou multiplicar, vai ficar... Daí a gente multiplica o 20 mil por menos 0,6 também. Bom, então agora a gente tem que passar o 12 mil negativo que tá multiplicando pra cima. É só... desculpa, que tá dividindo, a gente passa ele multiplicando. Então, vai ficar menos 12 mil vezes menos 0,6 é igual a 4,5, quantidade final, menos 90 mil. Aí a gente faz essa continha aqui, vai dar 7.200 positivo, igual a 4,5 QI, menos 90 mil. A gente passa o 90 mil pro outro lado e divide por 4,5. Então, vai ficar 97.200 é igual a 4,5 quantidade final. E a quantidade final, nesse caso, vai ser de 21.600 carros. Bom, muito bem, indo para a questão 2 agora. Só queria me corrigir que aqui eu tinha escrito um zero a mais, mas é 97.200, tá bom? A questão 2, ela dá pra gente algumas elasticidades rendas da demanda e pede pra gente relacionar com uma coluna de produtos. O que acontece é, a elasticidade renda da demanda, ela consegue dar pra gente algumas informações sobre o produto que a gente está avaliando. Então, se a elasticidade renda da demanda for menor do que zero, isso significa que o produto é um bem inferior. O que isso significa? Significa que com o aumento da renda, a demanda por aquele produto diminuiu. Se a elasticidade renda da demanda for igual a zero, é um bem de consumo saciado.
Então não interessa muito a variação da renda ou então a variação do preço, também ninguém vai comprar mais por causa disso. Por exemplo, sal. Todo mundo compra sal, só que sal é um bem de consumo saciado. Aí o sal, digamos, está custando R$ 3 o quilo e você tá ganhando R$ 1.000 por mês. Se você começar a ganhar R$ 3.000 por mês, você vai comprar mais sal por causa da sua renda? Não vai comprar, porque sal é um bem de consumo saciado. Não afeta muito esses fatores. Aí, se a elasticidade e renda da demanda for maior do que zero, ele é um bem normal. E se a elasticidade e renda da demanda for maior do que 1, ele é um bem superior. Qual que é a diferença entre um bem normal e um bem superior? Um bem normal é a demanda ela aumenta com o aumento da renda, mas ela aumenta em uma porcentagem menor, então menor ou igual. Então, por exemplo, o aumento da renda foi de 10% e o aumento da demanda por filmes ou por cinema foi de 5%. Significa que os filmes são bem normais, porque o aumento da renda foi maior do que o aumento da demanda por filmes. Só que os filmes realmente aumentaram na demanda e não continuaram a mesma coisa e nem diminuíram. Já o bem superior, ele é um bem que a quantidade demandada ela aumenta em uma proporção maior do que o aumento da renda. Então, por exemplo, joias. O aumento da renda é de 10% e o aumento da demanda por joias é de 15%. E daí, por isso, vai ser maior do que 1. Então, a gente tem que relacionar essas duas colunas. Começando pela primeira, a elasticidade de renda da demanda é de 0,8. Isso significa que é um bem normal. Tem dois bens normais aqui, o carro e a picanha, que é normal acontecer de aumentar a demanda conforme o aumento da renda. Então, a gente deixa isso em stand-by, assim. O segundo tá falando sobre um bem superior. O bem superior aqui é a viagem. Então, eu vou colocar aqui viagens, porque o aumento da quantidade demandada por viagens é maior do que o aumento da renda. Aí, o último também é o bem normal. Vamos comparar os dois. Um é 0,25 e o outro é 0,8. A gente tem a picanha e o carro como bem normal. Como que a gente vai fazer essa distinção? Quando aumenta, por exemplo, o salário de uma pessoa, antes é R$ 1.000 e agora tá em 1.800, aumento de 20%. É mais fácil a pessoa ela começar a consumir muito mais picanha ou muito mais carro. É mais fácil a pessoa começar a consumir muito mais picanha, porque a picanha é um bem mais barato. Então, um aumento menor na renda faz com que uma pessoa consiga consumir mais picanha do que carro. Para uma pessoa ter um aumento no salário, um aumento na renda, e comprar um carro, esse aumento tem que ser muito significativo. Então, a elasticidade de renda da demanda por carro vai ser menor do que a elasticidade de renda por picanha. Aí a gente tem uma elasticidade de renda onde o bem é o inferior, que no caso é o ônibus, porque quando uma pessoa ela começa a ganhar mais, e antes ela andava de ônibus, agora ela começa a andar de Uber, ou então ela até mesmo compra um carro. Então, o ônibus é um bem inferior, quando as pessoas elas começam a ganhar mais, elas param de andar de ônibus, e o bem de consumo saciado é o arroz. Ninguém compra mais arroz porque a renda dessa pessoa aumentou. Muito bem, vamos para a questão 3, então. A questão 3 está falando sobre o preço da barra de sabonete. O preço inicial está falando que é de R$2, e o preço final é de R$2,50. O preço inicial e o preço final. Aí tá falando com que a quantidade inicial é de 50 e a quantidade final é de 48. E tá pedindo a elasticidade de preço da demanda do sabonete. Então, a elasticidade de preço da demanda é essa fórmula aqui. E a gente tem que reparar bem no módulo que é colocado. Então, na elasticidade de preço da demanda, isso eu vi que algumas pessoas elas têm alguma dificuldade com onde usa o módulo ou não.
O módulo, ele só é usado na fórmula da elasticidade do preço da demanda. Nas outras, você vai ver o sinal, porque o sinal, ele te dá informações. Como, por exemplo, na questão 2, que você consegue saber que tipo de bem é na elasticidade renda da demanda. Então, o sinal, ele é importante nas outras equações. Só que na preço da demanda, você ignora o sinal, você faz a conta em módulo. Então, é só a gente colocar as informações aqui em módulo. Aqui é a quantidade final menos a inicial, sobre a inicial, vezes o preço inicial, sobre o preço final, menos o preço inicial. Isso daqui vai ficar 2 sobre 50, já colocando em módulo, porque aqui ficaria negativo, então ignorando os sinais, 50, e aqui vai ficar 2 sobre 0,5. E essa conta aqui, ela vai dar 4 sobre 25, vai dar 0,16. A 4 ela traz bastante informação. Tem uma tabela com a renda, a quantidade demandada de ônibus, itens de papelaria e roupa, e ele pede para fazer a classificação de cada bem, explicar o que significa e fazer uma relação entre a renda e a demanda. Então, vamos primeiro colocar as informações que a gente tem aqui. A renda inicial é de 1.000. A renda final é de 1.500. Opa, eu sempre colocando um zero a mais. A quantidade inicial de ônibus é de 44. A quantidade final de ônibus é de 30. A quantidade inicial de itens de papelaria é de 5. A quantidade final de itens de papelaria é de 9. E a quantidade inicial de roupas é de 20. E a quantidade inicial, a quantidade final de roupas é de 25. Ok, então a gente vai ter que calcular a elasticidade renda da demanda de cada um desses itens. A fórmula para isso é a renda sobre a quantidade vezes a variação da quantidade sobre a variação da renda. Então, vamos fazer isso primeiro do ônibus. A gente sabe que a renda inicial é de 1.000, a quantidade inicial é de 44, a variação vai ser 30 menos 44, e aqui 1.500 menos 1.000. Isso vai ser 1.000 sobre 44 vezes menos 14 sobre 500. Aqui a gente pode cortar, vai ficar 2 e 1. Então, isso daqui vai ser menos 28 sobre 44, que no final vai ser menos 0,63. Ok, então essa é a elasticidade e renda do ônibus. Vamos fazer dos itens de papelaria. A renda inicial é de 1.000, a quantidade inicial é de 5, aqui vai ser 9 menos 5, 1.500 menos 1.000. Muito bem, isso vai ficar... A gente pode dividir aqui já, colocar 200, né? 1.000 divididos por 5, então vai ficar 200 vezes 4 sobre 500. A gente pode cortar os zeros também. Isso vai ser 8 sobre 5, que no final dá 1,6. Então, essa daqui é a elasticidade renda da demanda dos itens de papelaria.
E agora, por fim, a roupa. A renda inicial é de 1.000, a quantidade inicial de roupa é de 20, que vai ficar 25 menos 20, e 1.500 menos 1.000. A gente pode cortar aqui também, vai ficar 50. 1.000 divididos por 20 é 50. Então vai ficar 50 vezes 5 sobre 500. Podemos cortar aqui 50 com 50. Vai ficar 10. Então isso é 5 sobre 10, ou seja, 0,5. O que a gente pode, então, essa daqui é a relação entre os dois, né? O que a gente pode fazer é classificar cada bem e explicar o que isso significa. O ônibus, ele é um bem inferior, então, porque a elasticidade de renda da demanda dele é negativa. Isso significa que a demanda por ônibus diminui conforme o aumento da renda. Os bens de papelaria são bens superiores. Então, isso significa que a demanda por itens de papelaria aumenta em maior proporção do que o aumento da renda aconteceu. E as roupas são bens normais, o que significa que a demanda aumenta com o aumento da renda, mas assim, é uma coisa controlada. Então, por exemplo, aqui a renda aumentou em 50%. E a variação, a roupa aumentou em 25%. Então, é menos do que a variação da renda. A 5, ela acho que é a mais complicada dessa lista. Tem também um monte de informação, então vamos separar elas por parte. Primeiro, tá falando que o leite custava R$3 e teve um aumento de 15% no preço. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular 15% de 3, que vai ser 0,45. Ok, então a gente já sabe que o preço inicial é de 3 e o preço final é de 3,45. Aí, tá falando pra gente olhar a tabela e falar o que a gente pode concluir sobre o achocolatado e o suco de laranja em relação ao leite, qual que é a elasticidade de preço cruzada da demanda e qual é a elasticidade de preço-demanda do leite. Então, a gente tem duas fórmulas que a gente vai usar aqui. A fórmula da elasticidade preço-demanda, pra gente calcular do leite, que vai ser a variação da quantidade sobre a quantidade vezes preço sobre a variação do preço. E a gente tem a fórmula da elasticidade preço cruzada da demanda, que é o preço de Y sobre a quantidade de X vezes a variação da quantidade de X sobre a variação de preço de Y. Lembrando, novamente, que aqui a gente usa o módulo e aqui a gente não usa o módulo. Então, vamos fazer primeiro, vamos anotar aqui as informações que a gente tem, que a quantidade inicial do leite é de 5, a quantidade final do leite é de 4, a quantidade inicial do achocolatado é de 400, quantidade final do achocolatado é de 350 e a quantidade inicial do suco de laranja é de 1 e a quantidade final de suco de laranja é de 1,5. Ok, vamos fazer a elasticidade preço da demanda do leite primeiro. A gente não sabe a elasticidade, né? Isso que a gente quer descobrir. A variação da quantidade vai ser final é 4, inicial é 5, sobre a inicial, vezes o preço inicial, sobre o preço final, menos o inicial. Ok. Nossa, ficou meio torto aqui, né? Desculpa.
isso daqui vai ser 1 sobre 5, novamente, aqui ficaria negativo, mas a gente tá usando em módulo. E vezes 3 sobre 0,45. Isso daqui dá 1,333, e assim vai. Ok, então essa é a elasticidade preço-demanda do leite. Beleza. Agora a gente tem que fazer a elasticidade preço cruzada da demanda do leite da achocolatado e do leite do suco. São duas contas diferentes. Então, vou colocar a elasticidade preço cruzada da demanda do achocolatado. Vai ser o preço inicial sobre a quantidade inicial vezes a variação da quantidade sobre a variação do preço. Isso vai ser 3 sobre 400 vezes menos 50, aqui a gente usa o sinal, sobre 0,45. Se a gente fizer essa continha, fica menos 83. Antes da gente interpretar isso, vamos fazer a elasticidade preço cruzada do suco de laranja. O preço inicial é de 3, a quantidade inicial é de 1, vezes a variação da quantidade sobre a variação do preço. Isso daqui vai ser 3 vezes 0,5 sobre 0,45, que vai ser 3,333, e assim vai também. Ok, o que a gente pode ver desses dois aqui? A elasticidade preço cruzada da demanda do achocolatado é menor do que 0. E a elasticidade preço cruzada da demanda do suco de laranja é maior do que 0. Isso significa que o achocolatado e o leite são bens complementares. E o leite e o suco de laranja são bens substitutos. Ok, então vamos para 6. Aqui tá falando que a elasticidade preço-oferta de livro é de 1,6. Então, a gente já anota a informação. Tá falando que a oferta diminuiu de 100 para 75. Então, a quantidade inicial é 100 e a quantidade final é 75. O preço final dos livros é de 30. Tá pedindo o preço inicial. Então, o preço inicial a gente não tem. É isso que a gente quer descobrir. E o preço final é de 30. Bom, a fórmula da elasticidade preço da oferta é bem parecida com todas as outras formas, só que ela não vai o módulo. Então, é o preço sobre a quantidade vezes a variação da quantidade sobre a variação do preço. Muito bem, a elasticidade é de 1,6 que ele deu pra gente. O preço a gente quer descobrir, o preço inicial, sobre a quantidade inicial, que é de 100, vezes a variação da quantidade sobre a variação do preço. Essa questão é meio assim, porque a gente vai ficar com uma incógnita aqui no denominador. Mas é bem tranquilo de resolver isso. A gente pode continuar assim. Repetir isso daqui, só fazer. Aqui vai ficar menos 25, né, essa conta. Então, a gente já coloca menos 25 e multiplica pelo PO. Sobre, e aqui a gente multiplica também. Ser 3.000 menos 100 PO. O que a gente pode fazer é passar esse 3.000 menos 100 PO que está dividindo, multiplicando pelo outro lado. Então, vai ficar 4.800 menos 160 PO vai ser menos 25 PO. Muito bem, quando a gente passa isso daqui para o outro lado, ele vai passar somando. Então, vai ficar 160 menos 25,
135. E o preço inicial, preço inicial dos livros é de 35,5. Bom, gente, eu não vou explicar a 7 e a 8, porque as respostas estão nos slides da Patrícia. A 10 também, tem inclusive a tabelinha montada lá, é mega teórico. Eu só vou explicar a 9, o que você poderia falar. Tá dizendo que a Ambev é detentora de 70% da oferta de cerveja. E tá perguntando se ela quiser se unir com o grupo Skin Cariol, que também é um grupo bem grande nesse meio, se o CAD permitiria. Você pode dar sua opinião. No meu caso, eu acharia que o CAD não permitiria, porque isso categorizaria um monopólio no ramo das bebidas, e é um monopólio que não vai ser benéfico para a sociedade. Então, o ramo de bebidas é um ramo que tem que ser mais diversificado. E já é difícil, assim, já é um oligopólio, porque a Ambev é detentora de 70%. Então, a junção de dois grupos muito grandes nesse meio, eu acredito que o CAD analisaria e não permitiria a junção.